Olá, seja bem-vindo ao meu canal, onde aqui histórias não deveriam ser contadas. Pelo menos algumas não, né? E aqui você pode mandar as histórias para eu contar, claro, sem nomes, né? Só nomes fictícios, não nomes reais, para não dar problemas. E aqui eu conto histórias reais, fictícias, creepypastas, histórias criadas por mim, histórias verdadeiras que eu passei, histórias verdadeiras que algumas pessoas que eu conheço passaram. E vamos para a história. A Trilha dos Pinheiros. Eu sempre gostei de caminhar pela Trilha dos Pinheiros, uma floresta fechada, antiga, que ficava perto da cidade. Diziam os mais velhos que ali era proibido entrar depois do entardecer. Contavam histórias sobre pessoas que sumiam sem deixar rastro, ou que voltavam mudadas, com um olhar vazio, e nunca mais falavam sobre o que tinham visto. Mas eu, como sempre, achava que tudo não passava de lendas para assustar crianças jovens curiosos. Tinha 18 anos, acabara de terminar o ensino médio, e com meus amigos João, Carlos e Tiago resolvemos ir acampar lá, só para provar que não existia nada de ruim. Péssima ideia. Nada que pudesse nos fazer mal. Saímos no fim da tarde, levamos barraca, comida, lanternas e um rádio velho. O céu estava limpo, o ar fresco e a floresta parecia tranquila. Só com o som do vento balançando as folhas altas dos pinheiros, que pareciam tocar o céu. Andamos por quase 1 hora até acharmos um espaço aberto, limpo, onde pudemos armar as barracas. Tudo estava perfeito. Conversamos, rimos, contamos histórias e esquecemos completamente os avisos que tínhamos ouvido. Quando a noite caiu de vez, a lua cheia brilhava forte, mas dentro da floresta a escuridão era densa, só quebrada pela luz da nossa fogueira e das lanternas. Foi então que ouvimos o primeiro som, um bater de palmas, plet, plet, baixo, distante, vindo do meio das árvores. O que é isso? Perguntou Carlo, parando de falar e olhando ao redor com a voz um pouco inquieta. Deve ser algum outro grupo de pessoas ou só o vento batendo em galhos secos, respondeu Tiago, rindo, mas eu percebi que ele também olhava para todos os lados atento. O som parou por alguns minutos e voltou novamente, agora mais perto, mais rápido, mais claro, como se alguém estivesse nos chamando ou nos imitando. E junto com as palmas começamos a ouvir uma música, uma melodia antiga, suave, mas com algo de muito triste e errado, cantada com uma voz fina, aguda, que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. Nenhuma palavra, só notas que gelavam o sangue. Isso não é o vento, disse João, ficando de pé de repente. Pegou sua lanterna e iluminou o caminho que estávamos. Não, que iluminou o caminho de onde achávamos que vinha o som. Tem alguém aí? Quem está aí? Apareça! Ninguém respondeu, mas palmas pararam e a música ficou mais baixa, como se quem cantava tivesse se escondido, esperando. O ar ficou muito mais frio, tão frio
e conseguimos ver nossa respiração saindo em nuvens brancas. Mesmo estando no meio da primavera, as sombras das árvores pareciam crescer, se mexer, mudar de forma como se fossem criaturas vivas nos observando por trás dos troncos grossos. Vamos embora, por favor, pediu Carla, se aproximando de mim, agarrando meu braço com força. Eu não quero ficar aqui nem mais um minuto. Algo está errado, muito errado. Calma, vamos só ver o que é, insisti. Também com medo, mas ainda teimoso. Se for alguém brincando, vamos acabar com a brincadeira agora. Nós quatro nos levantamos e começamos a caminhar devagar na direção onde tínhamos ouvido os sons. A cada passo, o silêncio ficava maior. Um silêncio pesado que apertava o peito. Não se ouvia mais nenhum som de bicho, nem de vento, nada. Era como se a floresta inteira tivesse parado de respirar para nos escutar. De repente, paramos. À nossa frente, no meio da trilha, havia uma figura. Era uma mulher, muito magra, muito alta, vestida com um vestido longo, branco, que parecia sujo, rasgado, arrastando pelo chão, coberto de folhas secas. Os cabelos eram muito longos, pretos, e cobriam todo o seu rosto, descendo até a altura da cintura. Ela estava parada, de costa para nós, balançando todo o corpo, devagar, de um lado para o outro, como uma criança que ninguém quer brincar com ela. Quem é você? Perguntou Tiago, com a voz trêmula, levantando a lanterna para iluminar melhor. O que você está fazendo aqui? Ela não respondeu, mas começou a bater palmas novamente, bem devagar, e a cantarolar a mesma melodia de antes. Então, muito lentamente, ela virou o corpo para nós, e quando levantou a cabeça, vimos o que havia por trás daquele cabelo. Não havia rosto, nenhuma boca, nenhum nariz, nenhum olho, apenas uma pele lisa, pálida e esticada, sem nenhum traço humano. E mesmo sem olhos, nós sentíamos que ela estava olhando diretamente para cada um de nós, sabendo tudo o que sentíamos. Brinquem comigo, ela disse. A voz não saiu de um lugar, mas ecoou dentro das nossas cabeças, alta e clara, como se ela estivesse sussurrando bem ao lado do nosso ouvido. Faz tanto tempo que ninguém brinca comigo. Ela deu um passo à frente e os pés dela não tocavam o chão. Ela flutuava poucos centímetros acima do solo, se movendo devagar, sem fazer nenhum barulho. Nós recuamos, assustados. Não percebemos que as árvores ao nosso redor tinham se aproximado, fechado o caminho de volta. Os troncos estavam mais perto, os galhos entrelaçados como dedos tentando nos segurar. Estávamos cercados. Vamos correr, gritei e puxei Carla pela mão. Qualquer caminho, vamos sair daqui. Corremos entre as árvores, pulando raízes grossas, desviando de galhos que pareciam tentar nos agarrar. A mulher nos seguia, flutuando rápido, sempre cantando a mesma música, triste, sempre repetindo: brinquem comigo, não me deixem sozinha. A voz dela estava cada vez mais alta, cada vez mais perto. De vez em quando olhávamos para trás e víamos, entre os pinheiros, outros ursos pequenos, magros também sem rosto, que corriam ao lado dela, rindo de um jeito seco e assustador. Eram as outras pessoas que tinham vindo aqui antes de nós, as que nunca mais tinham voltado. Tiago
João, gritou Carla, mas ninguém respondeu. Olhei ao lado e percebi que eles tinham sumido, tinham ficado para trás, ou tinham sido levados. Eu e ela continuávamos correndo, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca, os pulmões ardendo de tanto esforço. A luz da lua já não chegava até nós. Tudo era escuridão total, só iluminada pelas lanternas que estavam ficando fracas. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, vimos uma abertura à frente, a saída. Corremos com todas as forças que ainda tínhamos e saímos da floresta, caindo no chão da estrada de terra, do lado de fora. Nós arrastamos para longe até chegarmos à rua asfaltada, onde havia luz dos postes, onde nos sentimos seguros. Olhamos para trás e no meio das árvores escuras, ela estava lá, parada. Ela não saiu de lá. Ela ficou parada, nos observando. Levantou uma mão fina e pálida, acenando devagar, como se dissesse até a próxima vez. E ao lado dela, vimos outras duas figuras que pareciam Tiago e João. Estavam parados, de pé, vestidos com roupas brancas, cabelos compridos e balançando o corpo devagar como ela. Eles não nos chamaram, não nos pediram ajuda, apenas ficaram lá. Agora são parte da floresta, parte da brincadeira dela. Nós dois nunca mais voltamos lá, nunca mais falamos sobre o que aconteceu. Com ninguém, pois sabíamos que ninguém iria acreditar. Mas toda vez que ouço alguém cantar aquela melodia suave e triste, ou ouço palmas batendo devagar, eu lembro daquele dia. E eu sei, lá no meio dos pinheiros altos, ela continua esperando, esperando por mais pessoas que não tenham, que tenham coragem demais e medo de menos, esperando por você. Eu, hein, por mim não.